oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo, né, dentro do segundo trimestre ainda. Estaremos começando a falar um pouco sobre o gênero notícia, tá? Eu sei que vocês já estudaram a notícia, né, algumas características desse tipo de texto, mas hoje nós vamos trazer um pouco para essa diferença tanto de notícia para reportagem e a notícia como a notícia de jornal e a notícia de TV. Vamos encontrar algumas diferenças nesse tipo de texto, tá? Então, para iniciar, nós vamos fazer uma breve revisão, né, sobre o gênero notícia, né? Trazer para vocês a ideia de que a notícia é um tipo de texto jornalístico que vai trazer a descrição de fatos, né? Não vai ser uma história que vai ser inventada por nenhum autor. É a junção de informações, né? A coleta de informações verídicas, de acontecimentos reais, tá? Que nós vamos construir esse tipo de texto. Tá bom? Então, o texto notícia, né, é um texto jornalístico que vai possuir uma informação clara. Por que uma informação clara? Porque essa informação da notícia, ela tem que ser trazida ao leitor de uma forma simples, né, que ele consiga absorver essa informação da forma mais rápida e eficiente possível. Tá? A estrutura, né? Essa estrutura da notícia tem o título, tem o lead e o corpo da notícia, uma estrutura básica, tá? Uma estrutura de pirâmide invertida, como eu já tinha falado para vocês, que vai trazer o máximo de informações logo no início, nessas partezinhas aqui, ó, no título e no lead, tá? Nós sabemos que no título vai ter a descrição do tema, né? O que é que vai ser desenvolvido ao longo dessa notícia. O lead, ele vai trazer respostas, né? Tipo como, quando, tá? São perguntas que vão estar sendo respondidas dentro desse primeiro parágrafozinho aqui, que vai ser o lead. O lead é o primeiro parágrafo desse tipo de texto. Só que esse lead, ele vai possuir até um recurso gráfico diferenciado. Por quê? Porque ele vai trazer uma diferença de tamanho de letra, de cor da letra, né? Dentro desse tipo de texto. É um parágrafo, mas que vai estar destacado do corpo da notícia, né? Do restante do texto, tá? Como, onde, quando, quem, né? Todas essas perguntas vão estar respondidas nesse primeiro parágrafo. Tá? Então, por isso que vai dar a ideia, né, de pirâmide invertida. O máximo de informações aqui e logo depois nós vamos ter, né, a descrição dessas informações, um detalhamento, né, especificar como foi que aconteceu, quando, vai estar tudo no lead. Mas o detalhe, né, dessa notícia vai estar sendo descrita ao longo do corpo desse tipo de texto. Tá bom? Então, nós já sabemos que a notícia, né, tem toda essa bagagem aqui de estrutura, de tipo de informação, né, vai ter um tipo de linguagem, tanto formal quanto informal, a depender da direção, né, do destino que essa notícia vai estar sendo direcionada, tá? E a notícia, ela vai ter uma diferença entre a reportagem, né? Os dois textos são textos jornalísticos, tá? Vão ser textos que vão estar sendo divulgados para trazer informações. A diferença é que a notícia, ela tem essa estrutura de pirâmide invertida, né? Trazendo o máximo de informações logo na primeira leitura, né? Que o leitor vai estar fazendo. E a reportagem não. Essa reportagem, ela vai ser um tipo de texto em que ela não vai trazer todas as informações de uma vez. Do contrário, ela vai fazer com que o leitor, né, ele vai aguçar a curiosidade do leitor no início, para que ele se sinta empolgado ao ler esse texto, que é um texto longo, né, a reportagem, tá? Vai ser um texto mais longo e ele vai estar trazendo sempre essa curiosidade do leitor a fazer essa leitura longa, mas que ele se sinta bem nessa leitura, tá certo? Porque essa reportagem, ela vai trazer tanto uma notícia recente, quanto uma notícia que já aconteceu anteriormente, né? A reportagem, ela vai estar sendo sempre baseada em uma notícia, tá bom? A notícia são acontecimentos recentes, enquanto a reportagem, ela pode ser tanto de um acontecimento recente, quanto de um acontecimento passado, alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, ela pode se transformar em uma reportagem. Por quê? Porque enquanto a notícia vai ser um texto curto e com o máximo de informações de forma clara, a reportagem vai ser um texto longo, com muitas informações,
Mas essas informações elas vão ser graduais, elas vão estar sendo apresentadas de forma lenta, né? Devagarzinho, até o final do texto, sempre vai estar tendo uma informação nova aqui dentro da reportagem, tá? Bom, para diferenciar, né, eu trouxe essa diferença entre reportagem e notícia, e agora nós vamos falar de dois tipos de notícia diferentes, né? Que é a notícia de jornal e a notícia de TV. Como eu posso diferenciar esses tipos de texto? Os dois são gênero notícia. A diferença é o meio em que está sendo veiculado essa notícia, tá? No jornal, nós vamos ter o quê? Um texto. Qual é o tipo de texto, gente? O texto verbal, né? O uso de palavras, né? Nós vamos ter uma grande quantidade, né? A maior parte do texto vai ser um texto verbal. Pode ser que apareça uma imagem, uma fotografia logo após ou juntamente com o título. Mas na notícia de TV, ele vai trazer o quê? Recursos visuais. Recursos visuais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, né, com a televisão, com vídeos, com a mescla de imagens, né? Vai trazer uma série de imagens. Vai trazer um vídeo para descrever como foi que aconteceu aquela notícia, né? Vai estar trazendo também os elementos da narrativa, já que a notícia é um texto narrativo, ele vai trazer a definição desses elementos narrativos através desses recursos visuais. Onde aconteceu? Nós vamos ver através das imagens, juntamente com as informações em que o repórter ou o jornalista vai estar trazendo a notícia em si, tá bom? Então, a diferença entre a notícia de jornal é que nós vamos utilizar bastante os recursos, né, de texto verbal, enquanto a notícia de TV vai estar trazendo muito mais recursos visuais do que recursos de texto verbal, tá bom? Bom, para nossas atividades vão ser realizadas essa página, tá? É a atividade da semana, tá bom? É importante que fique claro que dentro dessas páginas vocês vão encontrar textos, né, para que tenha um exemplo da diferença entre texto de TV, né, o jornal de TV, a notícia de TV, a notícia de jornal, a diferença entre notícia e reportagem, para que vocês também identifiquem, né, essas partes da estrutura da notícia, também que tudo isso fique claro para vocês, né, a partir da resolução dessas atividades, tá bom? Essa atividade que eu deixo para vocês, resolvam, né, solucionem essas questões e até a próxima aula.